Olha, garotada, na página 213 tem um mapa conceitual, tá bom? Dos assuntos que nós falamos. Olha aqui, povo brasileiro, né? Então, ó, nesse primeiro quadradinho aqui, ó, tá vendo? Todos os brasileiros são iguais perante a Constituição do país. Aqui, ó, 517 anos de história, mais de 206 milhões de habitantes em 2017. Grande miscigenação, né, de diferentes etnias, quer dizer, misturas de diferentes etnias que tem no nosso país, né? E aqui tá falando que todos os brasileiros perante a Constituição, todos os brasileiros são iguais perante a Constituição. Sim, com certeza, né, gente? Muitas vezes esses não são respeitados, tá? Mas perante a Constituição, todos nós somos iguais. 517 anos de história, mais de 206 milhões de habitantes em 2017. Agora aqui, ó, lembra que nós vemos que 85% vivem nas cidades e 15% vivem no campo, que nós lemos agora? Muito bem. E o último aqui, ó, que a Tia Ângela vai ler. Maior parte da população concentrada na região litorânea do Brasil, do país. Ocupação desigual do território. Nós vimos a ocupação desigual, né? Tem estado que tem mais pessoas, tem estado que tem menos pessoas. Então, essa ocupação é desigual, fica desigual, tá bom? Agora nós vamos para a página 214. Muito bem. Vamos aqui, ó. 1. Os povos que colonizaram o nosso país contribuíram para a formação de nossa cultura. Complete as frases com algumas das contribuições de cada um desses povos, tá bom? Então é aqui, ó. Tá falando assim dos indígenas. O que nós herdamos dos indígenas? A gente já sabe, porque a gente já viu na história, no livro de história que contou, né, um pouco da vida deles. O que nós herdamos? Vamos lá, quem sabe? Muito bem. Palavras, hábitos, cultura, né? Preservar a natureza. E de Portugal? O que nós herdamos de Portugal? Vocês sabem? Também sabem, né, gente? Nossa língua, né? Nossa língua materna, hábitos, cultura. Tem alguns tipos de alimentação que a gente também herdou, né? De Portugal. Algum alimento típico, né? Dos afrodescendentes. O que nós herdamos? Dos afrodescendentes? Muito bem. Herdamos também a palavra, alguns hábitos, a cultura, tá bom? Esses são uns exemplos, vocês podem colocar mais, tá bom? Olha lá, 2. Onde vivem mais pessoas no Brasil? No litoral ou no interior? Lembra que nós olhamos lá no mapinha? Lembra do mapinha? Onde que se concentra mais a população? Né? No litoral ou no interior? Onde onde está mais escuro, é onde se concentra mais população. Então é onde? Isso mesmo, no litoral. Justifique sua resposta. Tá? Por que as pessoas vivem mais no litoral do que no interior? Vocês sabem? Também nós já estudamos isso, né, gente? No livro de história também, nós já vimos essa parte, né? Então, por que a maior parte aqui, ó, onde vive no litoral? Por que vive mais pessoas no litoral? Porque foi onde? Isso mesmo, criançada. Porque foi onde surgiram as primeiras vilas e cidades, né? Atualmente conta com grandes centros urbanos. Então hoje ainda tem uns grandes centros urbanos no litoral, né? Então foram onde surgiram as pequenas vilas, né? E pequenas cidades do país. E hoje eles contam com grandes centros urbanos. Essas pequenas vilas e essas cidades que surgiram próximo ao litoral. Certinho? Muito bem. 3. A cada momento nascem novas pessoas do Brasil. O IBGE tem uma projeção online que atualiza
que atualiza esses dados a cada minuto. Então, lembra que, gente, só falando um pouquinho da 2 de novo, por que as cidades foram feitas próximo ao litoral, a gente viu, né, por causa do abastecimento, por causa da pesca, que era muito importante para cuidar da natureza, abastecimento, né, próprio das casas deles, certinho? Essa é a 2 que a tia Ângela estava falando, tá? Só para complementar. E a 3 está pedindo o número de população. A tia Ângela pesquisou, né, lá no site do IBGE, então tem 211.816.007 habitantes. Olha lá, a tia Ângela vai pôr bem aqui, ó, 211.816.007 habitantes. Tá bom? Certinho, belezinha? Por hoje é só, tá, gente? Bom trabalho pra vocês.